Salve Maria! Hoje, como os senhores podem perceber, não estou fazendo uma aula de catecismo, todavia tenho que terminá-las. Entretanto, como é o domingo de Cristo Rei, é uma oportunidade para tentarmos entender um pouco desta festa tão importante para a Igreja, que é a festa do Cristo Rei. Infelizmente, no nosso mundo atual, nosso mundo moderno, foi se desfazendo o sentido da festa e foi se colocando uma separação meio que substancial entre a festa social de Cristo Rei, de Nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo Rei do Universo, e a festa de Cristo Rei que começa através da vida do Espírito, da vida da alma. Então, não tem sentido comemorar apenas aquela festa de Cristo Rei, Rei do Universo, como fazem muitos de nós, muitos dos grupos tradicionais, e tampouco tem sentido de separar aquele reinado espiritual do reinado social. Só que para ter o reinado social, na sociedade, precisa-se ter o reinado espiritual, pois Nosso Senhor diz que o reino dele não é deste mundo, que o reino dele é o reino dos céus. Mas o que quer dizer o meu reino não é deste mundo? O que isto quer dizer? Nós também temos, com a instituição da festa de Cristo Rei, aquela bula, a Quas Primas, de Pio XI. Então, sempre, no decorrer da minha vida espiritual, eu vi aquela bula como uma bula social, uma bula para instituir a festa de Cristo Rei. Enfim, então o que eu tinha na minha cabeça era que era uma festa simplesmente social e nós devemos sair na rua como lutando Cristo Rei. Sim, nós devemos sair na rua, publicamente, etc., gritando por Cristo Rei, pregando a Cristo Rei, que é Rei do Universo, Rei dos homens, Rei de toda a criação. Mas aquela pregação que nós fazemos na rua, ou que nós devemos fazer, deve ser uma consequência daquele reinado que Nosso Senhor tem em nossos corações e em nossas almas. Então, quando hoje li a encíclica Quas Primas, de Pio XI, pude perceber que aquela encíclica é uma encíclica mística. Ali já tem um caminho da vida mística do católico. Todo católico tem o dever de desejar a vida mística, a vida que está já em união com Nosso Senhor. Uma união, se não perfeita, quase perfeita, já aqui nessa terra, para que se possa unir-se perfeitamente já na vida eterna, na vida próxima, na vida do Rei dos Céus, com o Pai, isso propriamente dito. Enfim, e como se pode chegar a esta união? E o que tem a ver esta união com a festa de Cristo Rei? O que quer dizer Cristo Rei e o que quer dizer unir-me com Nosso Senhor e, portanto, unindo-me já aqui nesta vida, posso gritar na rua, mais propriamente dizendo Viva Cristo Rei. Então não existe um Viva Cristo Rei, eu não posso sair gritando na rua, simplesmente Viva Cristo Rei, dando mau exemplo de vida, sendo um cristão não cristão, sendo um batizado pagão, como se diz no Brasil, muito tem essa expressão. Então tem uma lógica a seguir, tem uma etapa a seguir, tem uma via a caminhar para que se chegue a gritar verdadeiramente, de acordo com aquela vontade pura de Nosso Senhor, Viva Cristo Rei. Então, se os senhores pegarem, por exemplo, a carta de São Paulo aos Colossenses, que se lê na missa hoje, a Santa Missa, e se entende aqui a missa católica, a missa tridentinas, do rito romano, porque há pessoas que usam, rito bizantino, etc. Mas, pegando aquela carta de São Paulo, ele vai nos falar o caminho para comemorar de fato aquela festa do Cristo Rei, do modo que Nosso Senhor quer que seja comemorado, ou que podemos perceber assim que seja comemorado. Então lá ele fala que a Deus Pai, lembre-se que Deus tem três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a Deus Pai, segundo São Paulo, agradou a Deus Pai colocar nele, ou seja, em Cristo, a plenitude de todo o ser. Parece complexo, mas eu já explicarei.
e reconciliou com ele todas as coisas consigo, restabelecendo a paz no céu e na terra, né? Pelo sangue derramado na cruz. Nós éramos inimigos de coração, diz São Paulo, e agora reconciliados no corpo de sua carne pela morte, a fim de apresentar-nos santos e sem mancha, né, firmes na fé, etc. Eu fiz um resumo aqui da carta aos Colossenses. Mas aqui tem toda a vida católica, né, da qual se pode entender que é de aí que nasce verdadeiramente a festa do Cristo Rei. Por quê? Bom, São Paulo diz que todas as coisas, né, que agradou a Deus Pai, colocar em Cristo, no Verbo, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, a plenitude de todo o ser. Isso quer dizer o quê? Que tudo o que é, né, ou seja, pois Deus, ele é aquele que é, né, ele é a essência, né, ele é a essência subsistente, tudo que é, e tudo que é para ele, por ele e dele, né, agradou a Deus Pai, que pelo sacrifício, pela redenção do Verbo de nosso Senhor Jesus Cristo, agradou a Deus Pai reconciliar todas as coisas, todo o ser nele mesmo, em Deus Pai. Isso tem uma chave aqui. E né, São Paulo continua. Então, ele restabelece a paz no céu e na terra. Portanto, na vida católica, se nós lermos a teologia tradicional, a teologia católica, nós vemos que há um caminho a seguir e da qual todo cristão tem a obrigação de seguir, que é o caminho de ascese, é o caminho de uma renovação espiritual, né? Então este caminho é um caminho da prática das virtudes, né? Nós somos batizados, etc. Então nós temos a obrigação de praticar as virtudes, que é a virtude, sobretudo, da caridade, que é a rainha de todas as virtudes, pois sem a caridade nenhuma virtude vale nada. De fato, não vale, né? Então tem que ter a caridade regindo todas as virtudes, ela é a rainha das virtudes. Então, a caridade que vem do próprio Espírito Santo, né? Que é o Espírito Santo, propriamente, quando nós nos referimos à nossa vida, né, com Deus, é isto, né? A caridade, ela é uma participação da vida do Espírito Santo, pois a vida da graça é ali quando nós restituímos a vida, a nossa ligação entre Deus e nós mesmos, né? Então, através da caridade, eu praticando outras virtudes, como a paciência, como a humildade, como, enfim, todos aqueles exemplos que Nosso Senhor dá nos Evangelhos, que São Paulo fala em suas cartas sempre, né? Chega um momento para o católico em que Deus Nosso Senhor pede uma coisa a mais. Ele vai... nós já lutamos, nós batalhamos, nós carregamos nossa cruz e vamos carregar nossa cruz até o fim de nossa vida, mas chega um momento, né, se aquela pessoa deixou-se levar por Nosso Senhor, pela vida da graça, né, apesar dos combates, porque nós estamos combatendo aqui nesta vida, chega um momento em que Nosso Senhor diz, bom, agora eu te farei um teste, agora eu vou te fazer um teste de fidelidade, de amor, né? Então vem aqueles momentos de tentação, aqueles momentos de secura espiritual e na qual a maioria, se não todos os homens modernos caem, né? E não percebem que é uma inspiração, é uma prova que Nosso Senhor pede a cada um de nós, a cada católico, para ultrapassá-la, né? Então vai ter aquele momento de secura, aquele momento de prova, porque Nosso Senhor, ele quer que nós provamos que nós o amamos. Por quê? Porque ele nos deu a liberdade, né? Então ele não nos obriga, ele não vem com uma arma, né, e nos aponta a cabeça dizendo, olha, você vai me seguir ou você vai morrer. Não, não é assim. Nosso Senhor, ele é a mansidão, ele é a mesma caridade, ele é a mesma bondade, né? Então ele pede, olha, se o Senhor quiser vir a mim, eu quero que você venha a mim, né? Apenas preciso que você me prove o seu amor, né? Então vem aquele momento de secura. E o que isso tem em relação com a festa de Cristo Rei? Já estaremos vendo. Bom, a partir daquele momento de secura, naquele momento que eu tive e que eu passei, né, e que eu continuei amando, não me desesperei, não abandonei a santa religião, não apostatei da santa religião, né, mas continuei amando Nosso Senhor, apesar dos pesares, né? Depois daquele momento, Nosso Senhor, ele se digna a reconciliar consigo mesmo. Isto é a fase ascese que eu disse, né?
a fase da prática das virtudes, que é duro, que nós não vemos, parece que nunca mais vai acabar, né? Parece que é uma coisa interminável, mas depois deste momento de secura que eu consigo passar, depois de algum tempo que Nosso Senhor vai determinar qual tempo será, né, para cada pessoa, ele se digna, e aqui que São Paulo fala, que ele agradou a Deus Pai colocar nele, em Cristo, a plenitude do ser. Então é aqui que Nosso Senhor se digna a fazer das virtudes que nós temos trabalhadas, as virtudes infusas, trabalhada de modo essencial, de um modo da qual nós percebemos de fato que as virtudes infusas, as virtudes do Espírito Santo, né, ou mesmo as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo começam a trabalhar em nossa vida, né? Então nós vamos percebendo que aos poucos estas palavras de São Paulo de que agradou a Deus Pai ser reconciliado, reconciliar a humanidade a todas as coisas na plenitude do seu ser, ou seja, no ser de Deus, é aqui que nós vamos entender, é o que nós entendemos, que Nosso Senhor quis reconciliar de fato todas as coisas consigo mesmo, né? Então, infelizmente, na crise da Igreja, foi deixado de lado a vida, né, com Nosso Senhor, o caminho da vida daqueles santos padres, por exemplo, enfim, dos santos da Igreja, que seguiram um caminho verdadeiro com Nosso Senhor, um caminho perto, né, de cruz, é verdade, mas a cruz é sofrimento, a cruz não é uma tristeza, a tristeza vem do inimigo, né? A cruz não, nós temos a cruz, nós carregamos a cruz, mas é Nosso Senhor quem carrega, para nós somos um sirineu carregando a cruz de Cristo. Então, há o carregamento da cruz. Então, a gente via, por exemplo, aqueles padres do deserto, ou todos os santos, né, da Igreja, carregando de fato aquela cruz, fazendo aquelas batalhas, tendo enfim, aqueles momentos difíceis, né, da vida do cristão. Difícil, né, de um modo difícil. Mas quando nós percebemos de perto, vamos de perto, ali era um caminho da qual eles já estavam caminhando com Deus, com Nosso Senhor, né, com Cristo. Então, Cristo estava com eles. Então, havia sim a dificuldade, mas era uma dificuldade aliviada, digamos assim, pelas virtudes, né? Então, os santos, os católicos, todos os tempos, principalmente os primeiros cristãos, se deixavam levar por estas virtudes, né, da qual eles já tinham trabalhado, e depois, a partir do momento que nós trabalhamos nas virtudes, que são, digamos assim, um fruto da graça, portanto, já tem as virtudes infusas ali, como plantadas como sementes, né? Mas a partir do momento em que as virtudes infusas crescem, né, se fazem uma árvore, eles deixavam trabalhar e deixavam se levar pelas virtudes infusas, né? Então eles eram pessoas muito caridosas. Vemos santos que fundavam hospitais, que fundavam, enfim, instituições de caridade, outros que se dedicavam à vida pelos pobres, enfim, tem todos os tipos, outros que se dedicavam à teologia, à filosofia de um modo especial, né, especialíssimo, como Santo Agostinho, como Santo Tomás de Aquino, né? Não pense que aquilo era somente uma graça, digamos assim, natural, era uma coisa deles mesmos operando. Não, ali era eles operando com Deus, né? Ali era eles na vida de Deus. Por quê? Porque Deus, ele atrai para si todas as coisas, e agradou ao Pai, segundo São Paulo na carta aos Colossenses, reconciliar todas as coisas, colocar nele a plenitude de todo o ser, né? Então, é através da nossa vida espiritual, da nossa natureza mais, digamos, a nossa parte da nossa natureza, que nossa natureza é corpo e alma, né? Mas da nossa parte mais alta da nossa natureza, que é a parte racional e a parte espiritual, portanto, que começamos a perceber como deixar-nos levar ou deixar-nos reger por Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, quando nós nos deixamos reger por Nosso Senhor Jesus Cristo, isto é real, isto existe, isto é aqui agora que nós devemos fazer, ou pelo menos começar, né? Quando nós deixamos fazer isto, nós vemos que há uma paz, apesar da cruz, apesar dos sofrimentos, entre o céu e a terra, né? Que Deus, ele atrai para si todas as coisas e de um modo sublime, né? De um modo sublime, de um modo da qual mesmo nós não podemos imaginar e nem termos palavras por explicar, né? Pois, portanto, e somente assim, né, sendo levados por Nosso Senhor,
por ele mesmo, nós podemos dizer que somos justificados diante de Deus. Por isso que São Paulo ele dizia lá na sua carta, né, que ele vai falar a todos os santos de tal cidade, né? Ele chamava os cristãos de santos. Por quê? Porque esses cristãos, eles se deixavam regir, eles se deixavam levar pela graça, né? Por Cristo mesmo, pelo verbo de Deus, né? Que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse deixar-se reger, esse deixar-se levar, significa, de fato, rei, né? Ele reina no espírito dos homens, ele reina em cada homem, desde quando os homens respondem a sua seu saboroso pedido para segui-lo. E quando nós seguimos é um caminho de cruz, mas é sobretudo um caminho de amor, né? Porque somente o amor pode reconciliar Deus com o homem. Foi o amor que fez que nosso Senhor Jesus Cristo morresse na cruz, fosse crucificado na cruz, para que todas as coisas, para que nós mesmos, os homens, pudéssemos reconciliar nossas fraquezas, nossos pecados na graça de Deus, sendo redimidos estes pecados e estas fraquezas pela graça de Deus, né? Então um dia, quando nós continuamos neste caminho de luta, neste caminho sem deixar levar pelo desespero, sem deixar se levar pelo ódio, sem deixar levar pela falta de fé, né, fazendo ali as modificações que eu quero fazer, porque eu não consigo entender uma coisa ou outra, mas confiando na doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, onde não há uma contradição entre o Evangelho, as cartas de São Paulo, o Novo Testamento e a vivência católica, né, onde não há aquela contradição, onde se aceita a fé integralmente, chegará um momento em que nós veremos essas palavras de São Paulo fazendo parte de nossa vida, né, de nossa vida presente. Então ele fala, né, para que nós nos apresentamos no fim como santos e sem mancha, né, mas firmes na fé. E por que ele diz firmes na fé? Porque neste caminho vem a batalha do mal. Vem a batalha do mal. Então, muitas vezes, o Satanás, apresentando-se como anjo de luz, vem nos enganar. Então, ele nos engana, por exemplo, mostrando a bondade de Deus, né, como uma coisa má, né? Ou o contrário, mostrando uma coisa boa sendo que não é boa, sendo que é má. Então, se nós não temos a fé firme, a fé integral, nós caímos nas armadilhas do inimigo e fica quase que impossível, se Deus mesmo não se dignar a ter piedade de nós e nos tirar ali através de um evento, né, de uma ocasião, fica difícil ir até o fim, né? Porque a fé, nós não estamos vendo Deus na claridade, eu não estou vendo Deus na sua essência aqui. Na fé, nós vemos Deus através de uma luz, né? de um véu. Né? Significa aquele véu que é o véu da fé, é o que São Paulo fala na fé. Né? Então a luz é aquilo que quando nós participamos da luz de Deus, quando nós seguimos a consciência, nossa boa consciência, com os mandamentos de Deus. Então nós ali vemos a luz de Deus. E há de fato uma luz na vida espiritual que vai nos guiando, né? Que essa luz é nosso Senhor. Então, na Quas Primas, né, Pio XI, ele diz que Cristo, né, que é rei vem do latim rege, não, que significa reger, é aquele que rege, aquele que nos leva, né? Por isso que foi tão importante falar da carta de São Paulo, né? Ele diz que Cristo, que é rei, ele é rei das inteligências, e Cristo é rei das vontades, e Cristo é rei dos corações. Então, nós vemos que São Paulo ele diz, éramos inimigos de coração. Mas o que é o coração? Senão aquelas coisas que nós somos deixados levar, né, pela admiração que nós temos às coisas do mundo. Aquilo são as coisas do coração, né? Então, nosso Senhor, depois que nós trabalhamos com firmeza, com um caminho árduo, mas um caminho de amor, um caminho da qual eu não vou desistir porque este ou aquela pessoa está falando mal de mim, mas eu vou oferecer todas essas dificuldades que eu tenho a Deus e de confiar em Deus, nosso Senhor, e em Deus mesmo, né? Isso quer dizer que é em Deus, em sua santíssima pessoa, né? Pois ele existe, ele está aqui, ele está aí, ele está em todos os lugares, né? Nós estamos nele. Enfim, nós reconciliamos mesmo o nosso coração, a nossa vontade, né? A nossa alegria, né? Com as alegrias de Deus. Chega esse momento que acontece isso. Então, Pio XI, ele fala, né, na sua encíclica Quas Primas, que é onde institui a festa do Cristo Rei, que Cristo ele é o rei das inteligências. Isso quer dizer o quê? Que ele era um filósofo, etc. Não. Que Cristo ele é a verdade mesmo. Então, todo aquele que busca a verdade acha e encontra a Cristo, ou deixa-se ser encontrado por Cristo nosso Senhor.
né? Então, primeiro você deve entender isso. Cristo é rei das inteligências. Isso quer dizer o quê? Que tudo que é fora de Cristo, né, ou que tudo que leva contra Cristo é uma enganação. Porque a verdade ela é uma, a verdade é Nosso Senhor. Mas os erros eles são múltiplos, né? Então, eu posso pegar, não sei, um livro, né, e dizer que está aqui na minha mão. Então, a única verdade que existe é que este livro está aqui na minha mão. Este próprio livro está na minha mão. Mas, se alguém me disser que este mesmo livro, neste mesmo momento, está em outras mãos, e que outro disser que está na cama, e que outro disser que está, não sei, na capela, né, ali há 3 mentiras, há várias mentiras, mas a verdade é que meu livro está na minha mão, né? Ou seja, quando eu pego o livro, está na minha mão, de fato. Então a verdade ela é uma, a verdade não são múltiplos, a verdade ela é uma, é Nosso Senhor. Então aquele que busca as coisas da inteligência vai encontrar Cristo, e se deixa ser encontrado por Cristo Ele mesmo, né? Então, Pio XI nos amonesta, né? Então, todos os mortais devem se submeter a esta verdade, que é Cristo. Mas Cristo ele é rei das vontades, né? E o que significa vontade? Né? Não é somente por uma submissão, né? Eu não estou obedecendo os mandamentos de Nosso Senhor porque eu tenho que obedecer e senão, enfim, eu vou deixar de ser católico, etc. Não, não é isto. É também isto como um caminho, mas chega um momento em que a minha vontade de obedecer os mandamentos, a minha vontade de seguir a vida de Nosso Senhor é uma vontade livre. Mesmo aquela vontade que nós fazemos, né, com esforço é livre, mas não é tão livre quanto aquela vontade que se deleita nas coisas de Nosso Senhor, né? Então chega um momento da nossa vida, depois que nós batalhamos, depois que nós, enfim, fazemos a nossa parte com Nosso Senhor, né, que aquela vontade se torna uma vontade livre, né? Então eu amarei a Deus não porque eu tenho de amar, mas porque eu de fato consigo perceber a bondade deste amor, né? Que Deus é a bondade mesmo, e Deus é a bondade mesmo em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Então o homem só descansa quando ele consegue ver em Cristo, né, que Cristo ele é o rei das vontades. Então é a vontade, o querer, né? O que eu quero servir a Cristo. Eu quero servir a Cristo porque Ele é a bondade mesmo. Ele é a bondade de todas as coisas. Ele é o verbo de Deus. E o verbo de Deus é aquele que cria todas as coisas, aquilo pelo qual todas as coisas são feitas. Então, não é por uma submissão de escravos que nós vamos servir a Cristo, mas é por um efeito da graça. É por Cristo mesmo que Ele nos atrai a si, né? Então, Ele é rei por isso, porque todas as coisas são atraídas por Ele para Ele, né? Então, quando nós fugimos dessa atração de Cristo, nós estamos fugindo da ordem do universo, né? Da ordem das coisas. Nós estamos fugindo da realidade. E a nossa vida se torna pesada, se torna triste, se torna aquela coisa amarga, né? Ou mesmo, enfim, entre nós católicos, né, há muitas aquelas pregações amargas, aquelas pregações que nos deixam apavorados, né? Uma coisa difícil de engolir. Nós estamos vendo como um tormento sem fim, mas não é isto, né? Isto não é a vida com Cristo, né? Cristo, ele é a paz, né? Então na missa nós dizemos Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, e no fim Agnus Dei, ou seja, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, né? Então tudo aquilo que nos tira da paz não vem de Deus, né? Estamos ali como sendo atormentados por alguma coisa. O que é que nos tormenta é o mal é que nos tormenta. O bem, e nos deleitamos no bem. No bem nós queremos, o bem é útil, o bem é honesto, né? E a mesma honestidade é Deus mesmo, a mesma utilidade é Deus mesmo, né? E o mesmo deleite, a mesma alegria é em Deus, né? Então aquele que busca alegria, aquele que busca, enfim, ser honesto, né, e ter alguma utilidade nessa alegria, é aquele que se deleita em Deus, né? Mas isto exige um caminho, e exige que, bom, algumas vezes nós temos que pedir conselhos aos padres, né, aos bons padres, e ter cuidado, porque na crise atual nós temos como uma escassez de padres, e os padres que nós temos, e aqui muitas vezes eu coloco até mesmo a mim, né, enfim, certamente eu devo ter feito coisas assim, ou seja, nós instamos os fiéis a ficar desesperados. Não, você tem que batalhar, isso é do demônio, isso é coisa... Não, a ver, Nosso Senhor é a bondade, Nosso Senhor ele nos dá a paz, Nosso Senhor ele é o amor, né? Então, os caminhos de Nosso Senhor é um caminho árduo, mas é um caminho, digamos assim, na ardura do amor, né? É uma prova de amor, né? O quanto nós amamos a Deus, o quanto nós estamos querendo amar a Deus.
Então, através desta vontade de eu temar a Deus e de eu não desistir, mesmo se eu caia, é que Nosso Senhor se concederá em deixar-nos nossas coisas, as coisas inclusive do nosso coração. Nosso coração quer dizer, enfim, as nossas inclinações, as nossas... todas as coisas do qual nós somos atraídos pelo coração, pelas coisas da... digamos... da concupiscência, né? Da concupiscência, nós, em um determinado momento, não é que isto vai terminar, mas isto vai se deleitar, vai descansar, né, no ser de Deus. Então, agradou ao Pai reconciliar todas as coisas com Ele mesmo, né, na plenitude de seu ser, foi o que diz São Paulo. Então, Pio XI, ele diz, na Quas Primas, que, primeiro, Cristo é o rei das inteligências, segundo, é o rei das vontades. E terceiro, que é o rei dos corações, né, o rei dos corações, pela sua mansidão, pela sua bondade, como já tinha dito. Então, quando eu pratico a caridade, quando eu pratico a bondade, né, com qualquer pessoa que seja, porque todo mundo, né, que tem vida, que está vivendo aqui, também necessita encontrar o seu repouso, né, em Deus, né, o seu repouso no Rei dos corações. E somente se pode entender isso depois que nós tentarmos compreender o que é que Nosso Senhor está dizendo ali nos Evangelhos, o que é que a Santa Igreja prega em seu espírito mesmo. Isso quer dizer, não através daquela interpretação farisaica, né, que somente de leis, e, bom, e eu vendo um monte de leis, eu faço todas as coisas distintas, né, eu pego as leis para os outros, mas eu faço diferente. Não é isto que Nosso Senhor pede de nós, mas é que nós aprendemos aquelas leis, aquele espírito da igreja, aquele espírito de Nosso Senhor Jesus Cristo, do Verbo de Deus, que fala ali através dos evangelhos, que fala através das cartas, que fala através das encíclicas da igreja até, pelo menos certamente até o tempo de Pio XII, e nos deixamos ser levados, atraídos e queridos, né, quistos por esta vontade. Por este coração, pelo coração de Jesus. Não pense que a devoção, por exemplo, ao Sagrado Coração de Jesus é uma coisa assim simbólica, né? Não, porque eu vou dar o meu coração. Não é isso. Nosso Senhor, ele dá o seu coração para que o nosso coração se repouse em seu coração, né? E o coração quer dizer isso, exatamente isso. São estas coisas, né, que, infelizmente, nós nascemos com pecado original, e nos deixamos muitas vezes sendo levados pelo engano, né, a estas coisas do mundo, né? Mas não, há de fato uma vida substancial, uma vida que todo homem, né, para o bem dele mesmo e para o bem de Deus, porque Deus, ele quer o bem e o bem é ele mesmo. Então Deus, ele atrai para si todos os bens menores, somos, por exemplo, cada coisa, né, para si, para que esses bens menores, como os homens, se façam um dia da participação desse bem maior, né, que é a visão de Deus. Mas já aqui nesta terra, nós podemos carregar a nossa cruz, né, apesar dos sofrimentos, com alegria, com deleite, né, com aquela vida substancial que nós vemos, por exemplo, dos primeiros cristãos. Então, quando São Paulo diz que Cristo, né, atrai todas as coisas para ele, ou que agradou a Deus Pai colocar nele, em Cristo, a plenitude de todo o ser, né, e reconciliou com ele todas as coisas, ele está dizendo isto, né, que é somente em Cristo Nosso Senhor que se encontra a paz do coração, a paz da vontade, a paz da inteligência. Então não pensem que a igreja, por exemplo, que é o corpo de Cristo, deixou de pregar isto, né, deixou de ter esta coisa, de pregar esta verdade tão sublime. Por quê? Porque quando nós deixamos ser regidos, isto quer dizer, lembre-se, rege, é aquele que rege, né? Então, Nosso Senhor é aquele que rege todas as coisas. Quando nós deixamos ser regidos por Deus, por Nosso Senhor, nós estamos deixando Ele reinar no nosso coração, na nossa vontade, na nossa inteligência. Então, São Paulo ali, ele mostra o caminho. Aliás, ele mostra a exposição dogmática, né? Que Deus Pai, foi do agrado dele, que deixasse a Cristo, o seu verbo, reconciliar todas as coisas na plenitude de seu ser, né? E Pio XII, que na Quas Primas, que é uma encíclica mística, né, ele fala ali, dizendo que Cristo, ele é o rei das inteligências, que é através da verdade,
né? Ele é o rei das vontades, que eu vejo através não da submissão de escravo, de servo somente, né? Não é isto, nós não somos mais isto, nós somos libertados pela cruz, mas é uma atração que é através da graça de Deus, uma coisa gratuita de Deus, que vem dele mesmo para nós, para que nós repousamos nele, né? Através desta atração, ele é o rei da vontade. Então ele vem e ele pergunta se eu quero, né? Ele me dá uma escassez espiritual, ele me dá uma prova da qual eu devo passar, né? Mas por amor a ele, né? E logo ele se torna o rei dos corações. Então o meu coração se repousa em Deus, né? Então é o que Santo Agostinho, né? Você se lê aqui, por exemplo, nas Confissões de Santo Agostinho, ele se encanta com Nosso Senhor, né? Beleza tão antiga e tão nova, né? O coração do homem não descansa enquanto não te encontrar, e de fato é assim. Nós estamos a todo momento inquieto, atacando um grupo, atacando o outro, atacando, enfim, dizendo que eu sou mais importante, que aquele não fez, enfim, né? Nos achando importantíssimos e, enfim, atacando tudo, né? Tudo que é de Deus, porque quando nós atacamos o próximo, por exemplo, sem uma razão substancial, não por amor à verdade, mas por atacá-lo, né? E mesmo quando nós atacamos por amor à verdade, nós atacamos não o próximo em si, porque nós queremos o bem do próximo, mas o erro, né, da qual eu vendo que posso reconciliá-lo com Deus novamente, farei o meu possível para reconciliá-lo com Deus. Então este é um bom ataque, né? Então quando nós fazemos isto, nós não estamos usando as armas da vontade, as armas do coração de Cristo, as armas da inteligência de Cristo, nós estamos usando outras armas que não vêm de Deus, né? E nos deixamos nos amargar, nós ficamos amargados, né? Pregamos uma religião da qual não é aquela religião dos apóstolos, né? Não é aquela religião que o Cristo Rei quer para nós, né? Porque o Cristo Rei, ele quer que nós deixemos nos regir a ele, né? Então, somente a partir de aí, quando eu posso começar a entender esta sublime verdade, então que Nosso Senhor nos pede que nós, pelo exemplo, proclamamos a sua realeza, né? E é através da vida espiritual, primeiro, né? Não que a vida social não tenha em conta isso, também tem, já direi porquê, mas primeiro é esta renovação espiritual da sua cidade aqui, ó, da sua Jerusalém, né? Enfim, da esposa de Cristo, que é nossa alma, e a Jerusalém é a esposa de Cristo, né? A igreja é a esposa de Cristo. Então você vê que mutatis mutandi, né? Deixando as coisas em seu devido lugar e mudando o que tem de ser mudado, Cristo, ele chama tanto a minha alma, né, quanto a igreja, né, a Jerusalém, que é a sua esposa. Então ele está aí nos chamando, e chamando o nosso coração, né, chamando para que nós repousamos nele, né? Então, é de aí, desse nascimento da graça, através da graça, que eu proclamarei publicamente, através das palavras, mas sobretudo através do exemplo, que Cristo, ele é quem rege o universo, e todas as coisas são atraídas por ele e para ele, né? E são dele, vieram dele, tudo que existe é dele, para ele e por ele, né? Então, tudo que Deus criou é bom, e ele quer atrair todas estas bondades a ele, né? Mas é claro que ele respeita a liberdade do homem, né, de ser atraído por ele ou não. Mas precisa de nossa parte querer. É simplesmente isso. Eu quero, então eu faço o meu melhor, né? Eu tenho, enfim, alguns problemas no caminho. Não perco a esperança. Eu quero continuar até o fim. Não vou justificar nenhum erro, porque o erro ou a mentira, ela não é Deus, pois Deus, ele é a verdade. Então não vou justificar por minha cabeça, pela forma de, enfim, de eu perceber as coisas e querer justificar de acordo com a minha vontade, porque quando nós utilizamos uma vontade minha, que é errada, né, que não é certa, nós estamos rejeitando a vontade de Deus, por isso nós impedimos o caminho de Deus. Mas, utilizando aquelas armas da vontade de Deus, da minha boa vontade, da minha boa intenção, né, eu posso proclamar com toda a sinceridade, de coração, de vontade, de inteligência, que Cristo é o Rei do Universo, e que eu quero, de fato, que Cristo reine em todos os corações, em todas as almas, né? Então, aqui sim, tem um sentido próprio, né, total, pleno da festa de Cristo Rei. É proclamar o nosso Senhor Jesus Cristo como Rei do Universo, aquele que rege todas as coisas, né, e na sociedade civil, na sociedade, no nosso país, né, mas precisamos ter
o exemplo, né? Precisamos dar, aliás, o exemplo que vem do próprio Deus. Então peçamos a Nosso Senhor, peçamos a Virgem Maria, Nossa Santíssima Mãe, que nos ilumine, né, nesse caminho, para que eu de fato proclame de todo o coração, de toda a alma, né, de toda a inteligência, este reinado de Cristo, né? Tanto o reinado social na sociedade civil, quanto o reinado no meu espírito, na minha vida de graça, para que assim aqueles que estejam ao meu entorno também possam amar e deixar-se reger, né, pelo Cristo Rei de todos os corações e do universo, né? Então peçamos à Santíssima Virgem Maria esta graça que nos ilumine e que nos livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.